Você sabia que um escândalo de corrupção no Brasil envolveu uma cifra tão alta que poderia ter construído milhares de hospitais? Sim, milhares. E o pior? A maioria nem sequer ouviu falar dos detalhes realmente impactantes. Prepare-se, porque vamos desvendar o que a mídia muitas vezes ignora, o que os políticos tentam esconder, o maior escândalo de corrupção do Brasil, e eu vou te mostrar detalhes que vão te deixar de queixo caído. Quer saber mais sobre esse escândalo? Inscreva-se, curta e comente. A verdade está aqui. Começamos com o Mensalão, sim. O Mensalão parece história antiga, mas é a base de uma teia gigantesca de corrupção que se ramifica por décadas. A gente lembra das manchetes, dos políticos poderosos sendo acusados, mas poucos se aprofundaram nas engrenagens dessa máquina de roubo. E é aí que a coisa fica interessante. Porque o Mensalão não foi apenas um pagamento de propina isolado, foi a ponta do iceberg de um sistema perverso que infiltrou todos os níveis do governo. A melhor parte eu vou te contar daqui a pouco. Você já se perguntou como o dinheiro público some? Não é mágica, é um sistema sofisticado de desvios, elaborado com a ajuda de laranjas, empresas de fachada e contadores especializados em sonegação. Esses caras são verdadeiros artistas da fraude. E a sofisticação dos esquemas é inacreditável. Muitos desses métodos você jamais imaginaria. Muitos envolveram empresas estatais, transformando-as em caixas d'água de recursos públicos desviados para bolsos privados. E se você acha que isso parou por aí, prepare-se para se surpreender. A Lava Jato expôs parte dessa rede, mas mesmo assim, a extensão total do dano ainda é difícil de mensurar. Foi descoberto uma quantidade absurda de dinheiro desviado, dinheiro suficiente para mudar a realidade de milhões de brasileiros. Hospitais, escolas, infraestrutura, tudo isso poderia ter sido construído com esse dinheiro. Agora, aqui vai uma informação crucial que muitos desconhecem. Uma das peças-chave desse quebra-cabeça era um sistema de propina extremamente organizado e que funcionava como uma verdadeira indústria de corrupção. Um sistema tão complexo que exigiu anos de investigação para desvendar seus múltiplos detalhes. Se você não ver isso até o final, você jamais vai conseguir entender a real dimensão dessa história. E essa indústria da corrupção não funcionava sozinha. Ela tinha seus braços em diversas áreas do setor público e privado. Contratos superfaturados, licitações fraudulentas e um esquema de lavagem de dinheiro que deixaria até os grandes gênios do crime perplexo. E acredite, as técnicas de lavagem usadas eram altamente sofisticadas, envolvendo operações financeiras em vários países, para dificultar qualquer investigação. Eu vou te mostrar a complexidade disso tudo e você vai ficar chocado. A culpa, entretanto, não pode ser atribuída apenas a alguns indivíduos. A corrupção é um problema sistêmico e precisamos entender como esse sistema falhou. Falhas nos mecanismos de fiscalização, falta de transparência e uma cultura de impunidade criaram o ambiente perfeito para esse tipo de crime florescer. E o pior, muitas vezes, a própria população contribuiu, mesmo sem querer, para a perpetuação desse ciclo. E aqui chegamos à parte que muitos temem: a impunidade. A quantidade de recursos desviados é imensa, mas a justiça muitas vezes é lenta, e muitas pessoas envolvidas em esquemas grandiosos acabam escapando com penas brandas ou sem nenhum tipo de punição. E isso alimenta o círculo vicioso da corrupção, encorajando novos crimes e a repetição do cenário desastroso. A última dica é a melhor, e você não vai acreditar no que vem a seguir. A verdade é que o Mensalão e a Lava Jato, apesar de terem revelado muitos esquemas, apenas arranharam a superfície de um problema muito maior, mais profundo e arraigado na sociedade brasileira. O custo disso tudo para a população é incalculável, pois recursos destinados ao bem público
foram desvirtuados, prejudicando diversas áreas e deixando um legado negativo para gerações. Agora vamos falar sobre o impacto social. Você já imaginou o que milhares de milhões desviados poderiam ter feito pelo país? Escolas equipadas com tecnologia de ponta, hospitais com equipamentos modernos, infraestrutura de transporte eficiente. Tudo isso ficou comprometido pela falta de recursos. Recursos esses que foram parar em contas no exterior, em paraísos fiscais e em projetos fantasmas. Para entender a dimensão real do problema, imagine a quantidade de famílias que poderiam ter acesso à saúde de qualidade, à educação de excelência, a uma vida digna, se esse dinheiro tivesse sido aplicado corretamente. Se você quer ver os números chocantes que comprovam isso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, onde faremos uma análise detalhada dos impactos socioeconômicos deste escândalo. Mas o que fazer para evitar que isso se repita? A resposta não é simples e envolve uma mudança cultural profunda. Precisamos de mais transparência, mecanismos de fiscalização mais robustos e efetivos e uma punição exemplar para aqueles que se envolvem em atos de corrupção. A impunidade é o combustível que alimenta esse círculo vicioso, e quebrar esse ciclo requer uma mudança na mentalidade da população e dos órgãos responsáveis pela justiça. Queremos uma sociedade onde a ética e a honestidade sejam os pilares da administração pública, e para isso, a participação cidadã é fundamental. E falando em participação, qual a sua opinião sobre o papel da mídia nesse contexto? Muitas vezes a imprensa desempenha um papel crucial na denúncia de atos de corrupção, mas também existem casos em que a falta de investigação aprofundada ou a omissão de detalhes importantes contribuem para a manutenção da impunidade. Um olhar crítico sobre o papel da mídia em cada caso é necessário para compreender a complexidade desse cenário. Além disso, existe o aspecto da lavagem de dinheiro, um processo extremamente sofisticado que permite que os criminosos disfarcem a origem ilícita dos fundos desviados. Esses esquemas muitas vezes envolvem complexas operações financeiras internacionais, tornando a investigação ainda mais desafiadora. O uso de paraísos fiscais e a criação de empresas de fachada são apenas algumas das ferramentas usadas nesses esquemas, e entender como eles funcionam é crucial para combater a corrupção de forma eficaz. Por fim, é importante lembrar que a corrupção não é um problema isolado, mas sim um fenômeno global que afeta países em diferentes estágios de desenvolvimento. Comparar casos de corrupção em outros países pode nos ajudar a entender melhor as dinâmicas envolvidas e a identificar estratégias eficazes de combate. Em breve, vamos fazer uma comparação entre o escândalo que estamos analisando e casos similares em outras nações. Ajude-nos a construir uma comunidade engajada que busca a transparência e a justiça. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a investigar e a divulgar a verdade sobre os maiores escândalos de corrupção do Brasil. A luta contra a corrupção exige também um olhar atento para o papel das instituições, a eficácia do sistema judiciário, a independência do Ministério Público e a atuação das polícias investigativas são fatores cruciais para o sucesso no combate à corrupção. A falta de recursos, a lentidão dos processos e a pressão política podem comprometer a atuação dessas instituições, criando brechas para que os corruptos escapem impunes. Outro ponto essencial é o impacto da corrupção na economia brasileira. A corrupção desvia recursos públicos que poderiam ser investidos em setores vitais, como saúde, educação e infraestrutura, comprometendo o desenvolvimento econômico do país e aumentando a desigualdade social. A perda de arrecadação tributária decorrente da sonegação e da evasão fiscal, frequentemente associadas a esquemas de corrupção, gera um rombo considerável
nos cofres públicos, impactando diretamente a capacidade do Estado em prestar serviços à população. E para finalizar esta parte da investigação, não podemos deixar de abordar o papel da sociedade civil na luta contra a corrupção. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e a própria população desempenham um papel fundamental na denúncia de atos de corrupção, na pressão por maior transparência e na exigência de punição para os culpados. A participação cidadã ativa é essencial para fortalecer a democracia e combater a impunidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude-nos a disseminar essa informação tão importante. Lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sobre os próximos lançamentos, pois temos muito mais a revelar sobre esse e outros escândalos que abalam o Brasil. A corrupção no Brasil é um câncer que corrói as instituições, desvia recursos públicos e aprofunda a desigualdade. Neste vídeo, exploramos a fragilidade de nossas instituições, Judiciário, Ministério Público e polícias, frente à sofisticação dos esquemas de corrupção, demonstrando como a falta de recursos, a lentidão burocrática e a pressão política abrem brechas para a impunidade. Vimos também como a corrupção impacta diretamente a economia, desviando recursos essenciais para a saúde, educação e infraestrutura e gerando um rombo considerável nos cofres públicos. Mas a luta contra esse mal não se restringe às instituições. A participação ativa da sociedade civil por meio de denúncias, pressão por transparência e engajamento em movimentos sociais é fundamental para fortalecer a democracia e combater a impunidade. Apresentamos os prejuízos financeiros, a fragilidade institucional e a importância da participação cidadã, elementos cruciais para entender a complexidade desse problema. No entanto, apenas arranhamos a superfície deste escândalo. Há muito mais a ser desvendado, muito mais a ser exposto. O caminho do dinheiro público é sinuoso e repleto de segredos, mas nós, juntos, podemos trilhar esse caminho rumo à verdade. Qual desdobramento deste escândalo você quer investigar no próximo vídeo? Comente abaixo. Quer saber mais sobre esse escândalo? Inscreva-se, curta e comente. A verdade está aqui. E lembre-se, o silêncio é cúmplice.